Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 25 de novembro de 2023. Estamos introduzindo a lição de número 9 do nosso trimestre, cujo tema será Missão em Favor dos Poderosos. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Mateus capítulo 16, versículo 26, que diz assim: De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará a pessoa em troca da sua alma? Antes de podermos aprofundar um pouco naquilo que será a introdução do nosso tema de hoje, eu gostaria de orar convidando o Espírito Santo para estar conosco e nos ajudar no estudo que faremos da lição da Escola Sabatina hoje. Por favor, ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza que temos de que tu te preocupas com cada um de nós. Ajuda-nos a viver aquilo que são os princípios da tua palavra, mas para isso, nos ajude a compreender aquilo que ela tem para nós. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos aqui para esse texto de maneira muito especial, o Senhor Jesus o mencionou pensando especificamente em algo. O Senhor Jesus havia acabado de contar uma parábola a respeito da importância que as pessoas precisam ter de se preocupar também com aquilo que é eterno, com aquilo que realmente preenche a alma. Jesus contou uma parábola a respeito de um indivíduo que em determinado ano resolveu que ele faria fortuna. Ele escolheu as melhores sementes, preparou bem o campo, contratou bons funcionários, ele tinha silos que havia feito para poder armazenar os grãos, e ele plantou e trabalhou forte mesmo durante aquele ano. Teve uma excelente colheita, e no dia em que ele terminou todo o processo, que ele olhou para os seus armazéns, estava tudo cheio, ele realmente estava com muito recurso, com muito dinheiro. Uma voz do céu disse: louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tens? Para que te servirá? Por isso, Jesus Cristo ele vai dizer de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará a pessoa em troco da sua alma? É claro que Cristo está falando aqui sobre a questão do próprio coração. Salomão, de uma maneira muito sábia, aliás, ele foi o homem mais sábio que já viveu sobre a terra, depois do Senhor Jesus Cristo, é claro. Mas ele vai mencionar que o Senhor Deus fez tudo perfeito no seu devido tempo e que colocou no coração do homem um espaço que é eterno. E esse espaço que é eterno, ele só pode ser preenchido por alguém que é eterno, ou seja, pelo próprio Deus. Por outro lado, nós encontramos uma grande quantidade de pessoas que hoje em dia simplesmente vive sem qualquer tipo de comprometimento com Deus, com sua palavra, com aquilo que realmente é capaz de manter o indivíduo no caminho do Senhor. Aquilo que vai preencher o coração e a alma do indivíduo. Mas, quando você vai olhar aqui para o texto bíblico, você percebe que existem muitas pessoas à semelhança desse homem, que estão tentando, de alguma forma, preencher o vazio do coração com coisas. E você encontra realmente muita gente com muitos recursos hoje em dia. Muita gente considerada rica. E não tem nada de errado o indivíduo alcançar recursos materiais. O que tem de errado é o indivíduo entesourar no coração esses mesmos recursos. Você encontra entre as pessoas que seguiram a Jesus muita gente de posses. Você encontra Nicodemos, José de Arimateia. Haviam várias mulheres que possuíam grandes recursos e que financiavam o ministério de Jesus. Você encontra muita gente no decorrer da história bíblica, indivíduos que foram indivíduos de grande fortuna, como Abraão, Isaac, Jacó, José. Você vai encontrar também Salomão, isso para poder citar apenas alguns. Então, o ser rico não é um problema desde que esses recursos eles não façam com que o indivíduo viva em função dos mesmos. A grande questão é que existe um ministério para ser desenvolvido também com as pessoas de posse. Porque eles têm outras necessidades, mas possuem também uma necessidade que é intrínseca do ser humano. Não importa quanto de recurso ele tem acumulado. Não importa se ele é muito pobre ou se ele é muito rico. O Senhor Deus criou o ser humano da mesma forma. Há um espaço no coração dele que é eterno.
só pode ser preenchido por alguém que é eterno, que é Deus. Essa semana, nós teremos aqui a oportunidade de poder entender como explorar a missão de Deus para com as pessoas ricas e poderosas nessa terra. Há um convite que é feito por parte do autor da lição, dizendo: acompanhe-nos nessa jornada enquanto vemos como o Pai alcançou algumas dessas pessoas e como está chamando e preparando os adventistas do sétimo dia para testemunhar esse grupo de pessoas no presente também. Há um texto de Ellen White que vai aparecer aqui no livro Parábolas de Jesus, nas páginas 131 e 132, onde Ellen White diz assim, só para poder complementar a ideia que vimos aqui hoje. Aqueles que pertencem às camadas sociais mais elevadas devem ser procurados com terna afeição e respeito fraternal. Homens de negócio, em altas posições de confiança, homens de faculdade, inventivas em intuição científica, intelectuais, mestres do evangelho, cuja atenção não foi dirigida para verdades especiais para esse tempo. Esses devem ser os primeiros a ouvir o chamado, e a eles deve ser feito o convite. Aqueles que, por sua instrução, riqueza ou fama, ocupam posição de destaque nesse mundo, são raras vezes abordados pessoalmente sobre interesses espirituais. Muitos obreiros cristãos hesitam em se aproximar dessas classes, mas isso não deve acontecer. Se um homem estivesse se afogando, não permaneceríamos imóveis, vendo-o perecer, porque é um advogado, um negociante ou um juiz. Se víssemos pessoas despencando de um precipício, não hesitaríamos em socorrê-las, qualquer que fosse a posição ou a profissão. Semelhantemente, não devemos hesitar em advertir pessoas do perigo espiritual que correm, porque elas são ricas. Esse texto, na minha opinião, um texto emblemático que nos coloca para poder pensar. Devemos trabalhar por todos. Devemos trabalhar por aquele que não tem nada e por aquele que tem muito. Nessa semana, veremos como teremos a possibilidade de poder viver isso. Amanhã, nós analisaremos um pouco da conversão de Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo na sua época, mas que acabou se convertendo também à mensagem de Deus. Antes de podermos encerrar as nossas considerações hoje, eu gostaria de orar, pedindo a Deus para que nos dê sabedoria para trabalhar com essa classe, mas também eu quero colocar diante do Senhor cada pedido que tem sido enviado para aqui, para essa comunidade de oração. Continue a enviar, mas ao mesmo tempo gaste tempo orando por aqueles que têm enviado aqui os seus pedidos. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, por sabermos que o Senhor se preocupa com todos, até mesmo com aqueles que têm mais recursos. Ajuda-nos a vivermos com responsabilidade e como parceiros teus, buscamos salvar a todos. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?